Os biocosméticos são produtos ecológicos sustentáveis e sem teste em animais. Esse tipo de produto tem sido cada vez mais requisitado pelos clientes que se preocupam com a preservação do meio ambiente. Confira os detalhes na reportagem. Que as mulheres sempre se preocupam com a aparência não é novidade. Aliás, hoje em dia os homens também estão se cuidando mais. O que é novo é o aumento da procura por cosméticos e produtos estéticos que agridam menos o meio ambiente, os famosos naturais ou orgânicos. Os cosméticos naturais e os cosméticos orgânicos, eles utilizam matérias-primas orgânicas. Eles entre si têm uma diferença. Os naturais são aqueles que possuem 5% de matérias-primas ditas orgânicas. Já os orgânicos, eles precisam ter 95% de matérias-primas orgânicas. Então, entre eles também tem essa diferença. O que eles têm de semelhança é porque normalmente as empresas que fazem esses tipos de produtos, elas se preocupam mais com o meio ambiente e utilizam de forma mais sustentável as matérias-primas para fazer essa produção. E, além disso, também não utilizam compostos sintéticos, e sim substâncias naturais. Os dermocosméticos, eles são, no geral, os cosméticos que a gente utiliza com alguma finalidade específica, como, por exemplo, proteção solar, tratar mancha e tudo mais. Na legislação da vigilância sanitária, na Anvisa, a gente não tem essa classificação. Tanto os biocosméticos, como os cosméticos, como os dermocosméticos são ditos como cosméticos. A diferença é que a gente tem 2 graus de risco dentro da legislação da vigilância. Os de grau 1, que são aqueles que a gente não tem uma finalidade específica de algum tratamento, de alguma disfunção estética. Então, seria, por exemplo, só um shampoo convencional, sem nenhum efeito específico, só um sabonete convencional. E os de grau 2, que a gente tem que ter a comprovação de alguma eficácia e de como que ele tem que ser utilizado. E aí a gente já entra com protetor solar, com cosmético que vai tratar mancha, por exemplo, algum shampoo anti-queda, aí eles são classificados como grau 2. E aí, pelo marketing, pelo apelo de marketing, começou a ser chamado de dermocosméticos. Esse é o termo mesmo, mas a gente não tem isso na legislação da vigilância. A Ana Clara, que é biomédica especialista em saúde estética e doutoranda em ciências farmacêuticas, conta que na clínica onde realiza atendimento, ela não consegue utilizar somente os produtos naturais ou orgânicos, porque, segundo ela, a indústria farmacêutica ainda precisa de algumas substâncias químicas. Entretanto, no dia a dia, tanto na própria rotina quanto na indicação de produtos aos clientes, a preocupação é sempre escolher opções que causem menos impactos no meio ambiente. Eu confesso que essa preocupação nasceu em mim mais de uns 2 anos para cá, porque além de eu atuar dentro da clínica de estética, eu também sou acadêmica, eu faço doutorado em ciências farmacêuticas e quando eu entrei no mestrado eu comecei a perceber um pouco mais, porque o meu conhecimento a respeito de formulações cosméticas, como eu faço em ciências farmacêuticas e em desenvolvimento de formulação, eu acabei ampliando um pouco mais o meu conhecimento e aprofundando um pouco mais. Então, por conta disso, eu comecei a prestar mais atenção naquilo que eu consumia, o que seria menos danoso para a natureza, e como eu estou fazendo isso de perto, eu acompanho a evolução da ciência e eu percebo que cada vez mais a gente não precisa utilizar os testes em animais para poder ter eficácia e segurança nos nossos produtos cosméticos. A gente tem diversas alternativas, inclusive temos vários manuais de experimentos que não utilizam animais para isso, e aí a partir disso eu comecei a cuidar um pouco mais do que eu utilizava no meu dia a dia. Além das matérias-primas que ajudam a preservar o solo, o ar e a água, produtos mais sustentáveis também não são testados em animais. E hoje em dia a gente não precisa mais utilizar esses animais. A gente tem peles humanas reconstruídas em laboratório, que a gente consegue fazer o que a gente chama de testes in vitro, que são em laboratório, e a gente consegue perceber essa diferença, se vai causar irritação ou não, sem colocar os animais nesse meio, que é o que a gente chama de teste in vivo. Porque para a gente aprovar cosméticos e medicações, a gente tem algumas fases de estudos clínicos, de estudos no geral. São os in vitro, que são em células, em organismos não vivos, que a gente consegue controlar e fazer em laboratório. Os in vivo, que são em animais. E a gente também tem os testes clínicos, que são em humanos, que são a nossa última etapa. Só que na legislação brasileira, a gente não tem essa obrigação de passar pelos testes em animais.
Então, a gente consegue aprovar um cosmético que só passou ou pelos testes in vitro, então já foi direto para a fase clínica. Além de causar menos impactos no meio ambiente, os produtos naturais têm a mesma eficácia que os outros. Por isso, a atenção do público tem se voltado a empresas que têm práticas mais sustentáveis. De acordo com o caderno de tendências do Sebrae, 75% das pessoas nascidas entre os anos de 80 e 90 estão dispostas a pagar até mais por esses produtos. O que eu acho legal é porque cada vez mais marcas brasileiras estão trabalhando com cosméticos naturais e orgânicos. Então eu acho que além de tudo a gente consegue fortalecer a indústria local e fortalecer a economia do nosso país. Então para mim é bem interessante por conta disso. Então eu uso em mim e indico para os meus pacientes aqueles produtos. Eu acho que a geração mais ou menos assim da minha idade, o pessoal nascido mais nos anos 80, anos 90, tem bastante preocupação, essa parte ambiental mesmo é bem forte, e os mais novos também. Então eu acho que cada vez mais as pessoas estão procurando, sim, produtos que tenham uma responsabilidade ambiental maior. Olha, isso é muito bom, né? Essa história de fazer testes em animais, não se preocupar ali com a origem do produto ou como aquilo é desenvolvido, testado. Acho que já até é fora de moda, é feio, né, Marina? Uma empresa que usa animais para fazer esses testes, porque a gente sabe que em alguns casos eles podem acabar sofrendo tanto na lida ali, quanto com um produto que às vezes não foi tão bem desenvolvido. Que bom que as empresas e que as pessoas também têm se preocupado, têm se atentado a essa causa. E tem essa saída, né, Wilker? E que saída maravilhosa, né? A gente tem produtos aí incríveis, aí, vindos da natureza mesmo, somente, né, usando o que o Pai Eterno criou pra gente, né, nos deu de presente. Então isso é muito bom. E bom saber, né, que tem empresas preocupadas com isso, né, se atentando para isso, investindo nessa área, né, de pesquisas e tudo mais, por outro caminho, né, sem usar aí esses testes com animais. Muito bacana mesmo, adorei esse Laudato Si de hoje. Os defensores dos animais aí agradecem principalmente, e a gente também, claro, né, nós somos também defensores, claro, mas a gente que usa, né, esses produtos e sabemos, né, da procedência e como eles são testados, as pesquisas são feitas, isso é muito bacana. Gostei também, inclusive porque é algo que impacta aí, né, influencia na nossa vida, na vida de praticamente todo mundo, porque todo mundo usa algum tipo de produto, né?